Foi. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos a essa live bacana de hoje, com esse tema tão importante, né? Relacionando aí a filosofia e a pandemia. Vamos descobrir como é que a gente consegue entender melhor esse cenário caótico à luz da filosofia. Queria parabenizar vocês, né, pela proposta da live. Acho que tem muito a contribuir com o pessoal que está em casa nesse momento. E dar as boas-vindas. Bom, eu que agradeço também, Gabriela. Antes de tudo, boa tarde, né, ao Gabriel, a você e aos demais colegas que estão acompanhando essa live. Para efeitos de que, primeiramente, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo José Aldo Camussa, de Araújo Neto, sou lotado no campus de Serra Talhada, né? A gente fez o concurso recentemente do IF Sertão, no ano passado, 2019. A minha formação é em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado, doutorado. Terminamos o doutorado no ano de 2017, trabalhando sobre o tema do reconhecimento em Hegel e Axel Honneth. Então, a gente praticamente, esse ano vamos completar 9 anos, quase 10 anos de atuação na área da educação pública, né? Eu comecei dando aulas aqui em Fortaleza, cidade minha de origem, trabalhei muito tempo em escola pública, também fui professor substituto na UES, e desde o início do ano, nós estamos atuando no campus do IF Sertão de Serra Talhada, com muito orgulho, e desde já eu já mando um abraço às pessoas lá da cidade de Serra Talhada, com muito carinho, né? Semana retrasada, fazer aqui a propaganda, foi aniversário da cidade, então quero dar as boas-vindas aos estudantes do campus que estão acompanhando essa live, como também mandar um abraço aos colegas que trabalham lá no campus também. Maravilha. Bom, diga lá, professor Gabriel. Meu nome é Gabriel Cafuri da Rocha, eu sou professor, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou professor de filosofia do campus Petrolina Zona Rural. Comecei a dar aulas em 2010 também no estado do Maranhão, depois fiz um mestrado no Piauí, fui professor substituto na UFAL, e aí estou por aqui. Você já mudou muito. Rodei o Nordeste. Eu me formei na UFAL, vim de lá. Ah, que legal. Bom. E é uma terra muito boa, gostei muito de morar por lá. E o Nordeste, né, é bom demais. Então, Petrolina, coração também aí do Nordeste, é show de bola também, e o Instituto Federal, com todo do Sertão Pernambucano, com todo esse trabalho, está sendo muito legal essas iniciativas das lives e de estar trazendo também, aceitando essas propostas também de pensar filosoficamente essa questão. Sim, sim. É bem importante para a gente, nesse momento, incentivar a comunidade a refletir, né, tentar usar essa situação toda de uma maneira produtiva, de uma maneira construtiva, para a gente sair melhor disso tudo. A gente tem aqui já a professora Camila mandando um abraço para vocês, Milton Guimarães. Forte abraço, Camila. Forte abraço. Ao Nilton também, um forte abraço. Podemos começar. Bom, antes de tudo, para a gente trabalhar esse tema, a gente também precisa fazer um momento de solidariedade, que é de dar uma força de palavra de apoio a todos aos familiares que perderam seus entes queridos por conta dessa doença. Também me solidarizar também com os co-irmãos do estado de Pernambuco, que também estão passando por essa situação, igual aqui no meu estado do Ceará também estamos sofrendo com essa situação, para efeito também de todo o nosso apoio, né, a esses familiares, porque são vidas, né, então são pessoas que têm uma trajetória, uma história que devemos respeitar, devemos considerar toda uma trajetória, né, e ao chegar essa doença, e aí eu já começo falando,
a respeito de que, não sei se foi uma constatação ou se apresentou esse problema de uma maneira mais clara e evidente. O que eu estou querendo dizer com isso? De que devemos defender a ciência. Então, eu já inicio a nossa fala dessa live falando sobre a importância da ciência, de como devemos defender as nossas áreas de conhecimento, né? Apesar de ter algumas tentativas de críticas ou de tentativas de negacionistas, né? De querer atacar alguns pontos do argumento científico, nós precisamos ficar unidos nesse momento. Unidos no sentido de não apenas encontrar uma solução para esse vírus, ou o combate a esse vírus, mas de tentarmos mostrar por meio de argumentos o porquê da importância, não só do tema isolamento social, a importância do uso da máscara, não é apenas isso, mas é a questão de que, enquanto nós, profissionais da área de humanas, temos também contribuições importantes nesse debate. Acho que de início de tudo nessa conversa é isso, de que a ciência, ela, ao mesmo tempo que ela está sendo atacada ou criticada por alguns, mas a nossa resposta é com argumentos científicos, mostrando com base, mostrando com estudos de que não é uma doença simples, não é uma coisa para se brincar. E, por outro lado, a gente percebe que isso não vem de agora, né? Se a gente for remontar atrás, Gabriela, por exemplo, lá na época do auge da Revolução Científica, teve pessoas que morreram por conta de suas ideias, né? Por exemplo, posso citar aqui o Giordano Bruno. Claro que naquela época da modernidade era o contexto da Inquisição, de perseguição a um tipo de argumento, a ideia do teocentrismo, que era vigente na época, mas que com a chegada do antropocentrismo na era moderna, a ciência passou a ter a centralidade, né, dos debates, nas discussões, mas ainda assim houve teóricos que foram perseguidos por conta de suas ideias. E chegando, fazendo um paralelo aos dias atuais, muitas tentativas de críticas, de apontar inconsistências ou mesmo furos nos argumentos, sem ter uma base científica, acaba gerando essa onda de negacionismo, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. A nossa ideia aqui é de falarmos de que a ciência ela merece nosso respeito, né? Iniciativas como do próprio IF Sertão, de lançar um edital pensando em propostas para o combate à doença, é muito salutar, é muito louvável. Na região do estado de São Paulo, a Unicamp também está fazendo pesquisas, reunindo estatísticos, matemáticos, sociólogos, as mais diversas áreas, pesquisando sobre o mesmo tema, também é louvável. Né? A gente dá os parabéns também a todos os profissionais da saúde, todos aqueles que estão militando nessa luta da área da ciência. Então, nesse sentido, é preciso nós unirmos esforços, né? O nosso inimigo não são países, mas sim uma doença, né? Sim. Infelizmente, às vezes, a discussão se contamina por debate chamado debate ideológico, X ou Y, mas isso, no lugar de ajudar, somente atrapalha, sabe? Então, nesse aspecto, a gente precisa fazer essa introdução falando sobre esse papel. Nós temos um papel importante a mostrar na sociedade, sabe? Então, a ciência merece o nosso respeito, a gente que milita nessa área já há uns anos, a gente pesquisa sobre esses assuntos, sabe? E a filosofia tem muito a contribuir. Maravilha. Eu também gostaria de ressaltar esse papel da ciência, né? Como a gente vem percebendo, a ciência ela não se refuta através de opiniões, né? A ciência ela se refuta através de teorias e proposições científicas, né? Então, nesse sentido, eu estudei um filósofo chamado Gaston Bachelard, um filósofo francês que viveu na transição do século XIX para o século XX, e é um filósofo que ele traz a contribuição do que a gente pode considerar como uma pedagogia científica, né? Baseada também na questão das rupturas e da própria descontinuidade do processo científico, né?
Então, hoje, por exemplo, a gente vê quanto é importante a gente acreditar na ciência, mas não torná-la também dogmática, né? Então, por exemplo, a filosofia, ela deve aprender com a ciência para poder explicá-la e para poder também questioná-la, né? E a gente está aqui justamente trazendo essa importância da ciência, primeiramente, para, como o professor Aldo falou, lembrar que nós estamos na busca justamente da cura, não só do vírus, mas a nossa cura também mental, né, por assim dizer, né? E nisso é muito importante a gente tentar perceber em que medida essa ciência e essa situação toda pode nos ensinar para a nossa prática, tanto de professor quanto de aluno, né? A nossa prática de ensino e aprendizagem, em que, como o Bachelard dizia, a ciência é a estética da inteligência. Então, nós, para gostarmos da ciência, precisamos ter gosto por ela, um gosto estético, de perceber a sua beleza também, né? Então, acho que esse caminho vai nos levar profundamente a repensar o nosso papel como pesquisadores, como estudantes, como professores, para conseguir abarcar essa nova realidade que vem se apresentando com a pandemia. E só complementando que o Gabriel venha discutindo, esse papel da ciência, ela é historicamente construída por teses, teorias, né? O Gabriel citou o Bachelard, eu posso citar também o autor Thomas Kuhn, que na obra A Estrutura das Evoluções Científicas, as teorias, elas têm um certo modo de existência, mas, por outro lado, a partir do momento em que há novos conhecimentos adquiridos, aquela teoria que era considerada antiga, ela é colocada no seu lugar e vem uma nova teoria. Então, e pode você conviver o argumento científico com diversas opiniões, perspectivas, né? Uma coisa é o respeito à pluralidade desses argumentos. Daí Thomas Kuhn falava da questão da comunidade científica. Mas, por outro, você tentar atacar, menosprezar esses argumentos, depreciando o trabalho do cientista, ou querendo colocá-lo a segundo plano, ou não escutá-lo, não respeitar as opiniões, as argumentações dele, se torna muito perigoso. Então, a nossa fala aqui é no sentido de debatermos essa discussão, né, de encontrar perspectivas, né, de como a nossa área ela pode contribuir ou pode apontar caminhos para essa discussão, entende? Então, essa é a nossa contribuição aqui, entende? Entendo. Nesse sentido, professor, a série está perguntando aqui, onde é que a religião entra nessa discussão? Se ela faz parte desse pensar? É uma boa pergunta. No sentido da fé, de uma crença, de um sentido de você se apegar a valores, né? É um tema que, vez por outra, eu vejo como a sociedade vem hoje como um aspecto de você se agarrar em alguma coisa, certo? Aquilo que a ciência não consegue explicar ou que ela não consegue ter como uma resposta satisfatória, vem a religião, né? Eu não vejo, Gabriela, que uma exclui a outra. Eu não vejo, sabe? A gente entende as categorias religiosas, a gente respeita, né? Mas a religião, ela pode dar uma espécie, como posso dizer, uma espécie de salvaguarda, de proteção às pessoas. Ela não vai trazer todas as soluções, sabe? Então, nesse sentido, eu vejo nessa direção, entende? Eu vejo também que é importante saber diferenciar os campos, né? A ciência é uma coisa, a religião é outra. Cada uma abarca um aspecto da psique, da realidade ou da psique humana, né? A psique é entendida como mente, como alma, até como Bachelard pode entender assim, do espírito também, né? Existe também esse âmbito da religião, que é muito importante também, a fé, primeiramente, a fé no sentido da crença, da força dela, que ela pode ter para as pessoas superarem a si mesmas, superarem os obstáculos da vida também, né? Mas a religião, quando ela se mistura com a política ou com a ciência,
aí a gente vê que começa a ir por caminhos que podem ser perigosos, né? Então, por isso que é importante a gente respeitar o lugar de cada coisa. E agora, é mais do que nunca o lugar da ciência se colocar como a solução desse grande problema que é a pandemia. É muito da questão do dogma, né? Como você falou, de ter o cuidado de entender e questionar e abrir o espaço para que aquilo não seja impositivo, né? Nem a ciência, nem a fé, nem nenhum outro paradigma. A gente tem que manter a cabeça aberta e acho que dá para dizer o coração também, para tentar compreender esses fenômenos que fogem ao nosso cotidiano, ao nosso normal, né? Tem que estar com a mente e o coração abertos para trazer uma construção, uma reflexão construtiva. Sem dúvida. E aqui eu cito uma obra do Marx, A Questão Judaica, onde no contexto do que o Marx escreveu esse texto, ainda estava muito entranhado na sociedade essa mistura entre a religião com o Estado, a política. Quando ele cita a famosa frase, a religião é o ópio do povo, ele está no fundo dizendo o seguinte, que a sociedade, ela se apega à religião para tentar mostrar que os homens no campo político não estão conseguindo resolver os seus problemas, não estão atacando aonde deveriam atacar. É como se a pessoa não tivesse nenhuma, como posso dizer, não tivesse nenhum problema, ou melhor, não tivesse nenhuma situação a ser resolvida agora, ou que estivesse sendo angustiada por algo que estava incomodando. Então a pessoa se apega à religião como uma forma de tentar resolver os seus problemas, né? Mas é claro que naquele contexto do século XIX, onde foi produzida aquela obra, A Questão Judaica, Marx, ele percebia que há muita presença dessa mistura entre religião e política, né? No mundo atual nosso, século XXI, cada um deve se respeitar as suas esferas, né? Os seus campos de atuação, né? Então, a gente vê isso como lado de respeitar as particularidades de cada um. Sim. O Newton está perguntando como construir uma resposta. Estou colocando a pergunta dele aqui na tela para vocês. Como construir uma resposta filosófica em meio de ideologias que se colocam aliadas ao senso comum da maioria das pessoas? Se o Gabriel quiser responder, só chega a pergunta difícil. Porque tem uns filósofos por aí que estão querendo colocar questões profundas, né? Bom, é pela ruptura, né? Então, isso passa, talvez, ao segundo ponto que a gente tinha pensado em nossa fala, né? Que é adentrar na questão da política, né? Assim, bom, eu mesmo, assim, não tenho tanto domínio da filosofia política quanto o Aldo, né? Mas, por exemplo, um filósofo que pode nos ajudar muito nessa questão da relação entre política, hermenêutica e subjetividade é o filósofo francês Michel Foucault, né? Que, por sinal, ele foi até co-orientando do Gaston Bachelard na sua tese A História da Sexualidade, né? E ele coloca justamente uma relação das ciências humanas como um grande todo que se entrelaça, né? Assim, e é esse que é o pensamento vigente da pós-modernidade, né? E aí entra a questão ideológica, onde a gente pode ver que hoje a gente entende a ideologia como direita, esquerda, comunismo, capitalismo, socialismo e neoliberalismo, né? E essas questões, elas fazem parte de um dualismo, ou mesmo um maniqueísmo ideológico que a gente precisa talvez até combater, romper com ele, porque o pensamento político ele é plural, ele não é só a batalha do bem contra o mal ou da esquerda contra a direita, até porque esquerda e direita se confundem o tempo todo. Quando a esquerda está no poder, ela se torna a direita opostos, e a né? direita a esquerda, né? Mas o José Aldo ele vai colocar aí a questão aí de uma maneira a chegar ao conceito da biopolítica, né? Pois o que o Gabriel estava citando do Michel Foucault, a nossa intenção aqui é tentar fazer essa interpretação de como se deu essa construção
dessa visão entre articulação entre a ciência e política. Por quê? Porque tu citou muito bem, Gabriel, a obra do Foucault, a história da sexualidade, porque foi pela primeira vez nas obras desse autor francês que aparece esse termo. Para quem não está familiarizado, a biopolítica consiste nessa tentativa de entrelaçar ou de justificar os argumentos ou a tese da ciência a partir de uma decisão política. Então, a biopolítica, ela se manifesta, por exemplo, nessas estratégias e ações que acontecem de tentativas de salvar a vida das pessoas. Essa tentativa de salvar a vida das pessoas por meio de ações como o uso da máscara, o uso do isolamento social, são estratégias que os governos se utilizam para dizer o seguinte: é preciso combatermos uma doença X, e a partir desse combate precisamos criar estratégias para que a gente possa minimizar ou possa tentar diminuir os efeitos danosos da população. Então, nesse aspecto, a ação biopolítica, Foucault percebera que isso é muito presente nas sociedades do século XX. Por quê? E isso Foucault vai analisar em outras obras dele, como a Microfísica do Poder, como no próprio texto da História da Sexualidade. Outra referência também onde ele traz esse debate é na obra O Nascimento da Biopolítica, aonde as sociedades, na época da modernidade, elas adotaram um determinado tipo de poder, na qual a morte era vista como uma forma de punição. Era o chamado poder disciplinar. Ou melhor, é o poder disciplinar na qual eu, enquanto mandatário, eu poderia decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa. Com o advento da Revolução Industrial, e isso Foucault vai perceber isso, com o advento da Revolução Industrial, os espaços em ambientes fechados, como escolas, como hospitais, e em outras instituições, ao adotar o poder de disciplina, não mais como punição apenas, mas sim para controlar os corpos. Então, esse controle dos corpos se deu em diversas ações, né? No controle do horário de entrada e saída, do trabalho, ao uso de roupas, de farda, né? A questão da estratégia da higienização. Foucault vai dizer isso como uma tentativa desses governos de fazer o quê? O controle sobre os corpos dóceis das pessoas. Ele falava muito sobre isso, a estratégia de docilizar o corpo da pessoa, no sentido de discipliná-lo. E a biopolítica é esse último estágio, aonde de fato você tem aí a tentativa de utilizar-se da ciência ou argumentos biológicos como uma forma de você chegar ao seu objetivo. E é curioso perceber, pessoal, que essa história da biopolítica, ela se aplica muito na questão de você se utilizar não só de argumentos biológicos, mas o que hoje? Mas da questão da busca da vida. Isto é, o que é essa busca da vida? É de você encontrar pessoas ou de salvaguardar essas pessoas para a questão do mercado de trabalho. Por isso, o Foucault já tinha essa sacada de que a relação entre trabalho e o corpo, ela são elementos que não se dissociam, ao ponto de apontar, de mostrar o seguinte direcionamento, que é o quê? De que quanto mais o capitalista produz, mais ele vai ter a necessidade de encontrar pessoas que vão trabalhar para ele. Parece louco isso, mas em alguns discursos que a gente vê, a gente enxerga na Europa e nos Estados Unidos, que é a crítica ao isolamento social, é a chegada de quê? Qual é a tese? De que é o trabalho, é a tese do trabalho como uma forma de tentar salvaguardar as vidas das pessoas. Então, de certo modo, essa discussão ela novamente vem à tona. Agora, será que será que política e saúde são elementos inconciliáveis? Né? Será que, de fato, o discurso da valorização da vida negaria essa questão do trabalho? Eu não vejo isso como algo como um dualismo incompatível. Sabe? Eu não enxergo isso. Essa questão da economia versus a saúde, sabe? Isso criou-se um dilema.
um dilema em que muitos governos hoje não conseguem equacionar. Então, desse sentido, você tem aí um drama, né? Porque a cada dia as pessoas estão morrendo, mas, por outro lado, nessa visão clássica dos governos, vamos dizer assim, existe a tese de que a economia está parada. Mas só que, será que é interessante para esse empresário você ter um trabalhador doente, vamos dizer assim? Então, nesse sentido, esse discurso da biopolítica, ela, vamos dizer assim, ela tem os seus problemas, ela tem as suas contradições, né? Então, um dos autores que a gente até propôs aqui a fazer um comentário breve aqui na nossa conversa era o Deleuze. Deleuze que tem um texto onde ele cita essa questão da disciplina, só que uma outra perspectiva, não mais em ambientes fechados, como nas fábricas, nos hospitais, mas sim em ambientes como, ele fala que esse poder disciplinar está disseminado em vários momentos da sociedade, um texto dele chamado A Sociedade do Controle. Deleuze vai dizer, não, aquele poder lá localizado em ambiente fechado, que Foucault defendia, agora você encontra na educação, você encontra nos sistemas tecnológicos. Então, a coisa agora se ampliou. Não é mais um local fechado. Você agora pode ter disciplinas, ou poder disciplinar agora disseminado em vários ambientes. Então, você percebe aí as perspectivas dos autores, sabe? Então, será que vai trazer isso uma resposta satisfatória? Ainda não traz. Eu vejo como ainda não traz, sabe? Então, é um problema. É um problema. É um problema que não dá para conciliar. Que Gilles Deleuze e Michel Foucault, eles formam uma dupla dinâmica na filosofia que é como se fosse Chitãozinho e Chororó, né? Assim, às vezes, para você entender Foucault, você tem que ler Deleuze. Para você entender Deleuze, você tem que ler Foucault. E é muito interessante porque essa perspectiva da biopolítica que Deleuze vai colocar, do controle aberto, ela é muito atualizada, ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, com o que a gente pode talvez dizer da sociedade do algoritmo, né? Por quê? Porque hoje o controle ele se dá nas esferas que são criadas, aí entra até as esferas ideológicas, as bolhas, onde cada um vai ficar através das suas opiniões, através do que consome também. Então, por exemplo, a gente vê assim com as redes sociais até isso também, né? E a gente precisa também atravessar essas esferas, ir além delas. E aqui é uma oportunidade quando a gente vê um perfil como o do Sertão, onde tem tantos alunos e professores e pessoas de cidades, lugares, opiniões diferentes, podendo debater essas questões, né? Então, a questão do consumo se torna fundamental também para esse controle, né? Então, hoje o que eu quero comprar e eu compro na internet, já aparece lá na rede social aquilo que eu quero e vai se criando essa sedução desse tipo de bolha, de esfera também. Um outro filósofo cita isso também, que é o Peter Sloterdijk, um filósofo alemão, né? E que isso também, às vezes, nos faz cair numa obra que o Sloterdijk cita, que chama A Crítica da Razão Cínica, né? Que é um cinismo também das ideias, das opiniões e das profissões, né? Ele cita o cinismo médico, por exemplo, com esse problema do positivismo da medicina, de como conceber o ser humano, o cinismo político, né? Interessante, né, que eu até escutei uma piada agora recentemente, que dizia assim, que uma pessoa acordou em 2030, né, e aí ele teve Covid e acordou em 2030, e quando ele acorda em 2030, ele fala assim, o que foi que aconteceu e tal, aí uma enfermeira começa a explicar, olha, a gente se deu conta que com essa sociedade das redes, a gente não precisa mais de políticos, a gente não precisa mais... na verdade, o povo consegue se conectar e eleger seus próprios projetos e tal, não sei o que, aí no final, assim, fazer uma piada assim, poxa, tudo isso está tão maravilhoso e tal, não sei o que, mas e o Vitória? Ele foi campeão nesse tempo aí, não. Aí milagres não acontecem, né? Bom, mas, pois é. O que acontece realmente é que a gente vê
que essa questão das redes, né, assim, de como as pessoas se interconectam, ela também faz parte de um processo de controle, né? E aí a gente tem que perceber assim como a gente pode lidar com esse controle, que não é um controle disciplinar, né? É muito mais um controle que tem a ver com a questão de classe mesmo, de como cada um consegue acessar cada bem de consumo, de conhecimento e etc., né? E também uma questão de gênero também, né? Onde ideias machistas estão numa determinada esfera de uma bolha e aí existe feminismo para tentar tornar igualitária essas questões de gênero. Então, e questões étnicas também, né? Onde a gente vê que em determinado lugar do mundo as pessoas não vão ter acesso à internet como nós temos aqui, ou como uma pessoa na Europa e nos Estados Unidos tem também, né? Então, essa liberdade ainda que virtual é uma busca, é a nova busca, né? Assim, de como a gente consegue lidar com essa realidade, até pedagogicamente, sem cair no cinismo pedagógico, né? Então, a gente sabe que essas questões de classe, gênero e etnia são fundamentais para a gente pensar qualquer problema, e nesse caso, esse problema da pandemia, que a nossa filosofia pode nos auxiliar. Essa questão do controle é bem interessante para a gente pensar a quem interessa essa disciplina, né? A quem interessa o isolamento, a quem interessa o acesso à higiene, né? O controle de quem vai conseguir sair dessa pandemia mais saudável por ter acesso à higiene, à água potável, a uma moradia confortável. E as pessoas que não têm acesso a isso, como é que elas vão enfrentar tudo isso? Né? E é interessante também para a gente pensar em outras epidemias que já aconteceram e que a gente passou sem esse contexto do isolamento e do controle tão forte, como a de H1N1, que passou aqui no Brasil e vitimou muitas pessoas também, e aí, resguardadas as particularidades de cada vírus, a gente não teve um controle tão forte de ir e vir, de questões de higiene também. Então, serviria para a gente questionar, né? O que foi que mudou daquela pandemia para cá? Por que agora é tão importante esse controle de circulação, esse controle de higiene, e naquele contexto não era? A quem interessa essas restrições? São muitas perguntas aparentemente sem resposta. E ainda digo mais, ainda sobre essa questão do controle, Gabriela e Gabriel, uma coincidência do nome. É verdade. É curioso notar que há 5 anos atrás, quando você ouvia falar do assunto aplicativo Uber, ou aplicativo de celular para comprar livros, era uma coisa impossível, irrealizável, inimaginável. Agora, nesse tempo da pandemia, você tem o aplicativo do alimento, o aplicativo de você ter acesso a uma comida rápida, aí você faz a Uber, o iFood da comida, né? Do Uber, né? Você tem aplicativos agora para todas as suas soluções, né? Inclusive, se você tiver com sintomas... Eu não saio mais de casa. Eu tenho o aplicativo do supermercado, da farmácia, da entregador de água, do entregador de gás. Meu gás acabou, eu nem liguei mais. Eu fui lá no aplicativo, pedi, ele veio e trouxe. Então, tudo online. E aí, nesse sentido, esse controle que Deleuze coloca lá na década de 90, limitado ao ambiente tecnológico das estradas, porque ele fez aquele texto, A Sociedade do Controle, Gabriel, mostrando a realidade das estradas francesas, né? Que as estradas da Europa são vigiadas pelas câmeras, né? A questão das velocidades, né? E ele percebia que era uma forma de controle. Não é mais no ambiente fechado, mas sim nas autoestradas você tem, nos dias atuais você encontra isso. Mas hoje chegamos em um nível a tal ponto de que ter cédula na carteira vai virar coisa do passado, porque você vai pagar no aplicativo. Você vai nem precisar pegar mais na moeda. Você não vai nem mais precisar ir para a livraria ou para o comércio na sua cidade, no centro, fazer uma compra, você compra tudo pelo celular.
houve um crescimento, e aí isso a gente já percebeu nessa pandemia, os índices do uso das tecnologias, né? Essas ferramentas, né? Como a gente está citando agora nesse momento do debate. Por outro lado, aí vem uma condição que também a doença apresentou, que é o quê? É o abismo social. Que você pode ter acesso a essas tecnologias, mas, por outro lado, aquela família de 8, 10, 12 pessoas que estão dividindo em 1 ou 2 cômodos no máximo, naquela periferia ou naquela cidade, eles não vão ter esse acesso. E aí eles vão ser obrigados a sair na rua para fazer as compras. Então, tipo, as pessoas não estão cumprindo o isolamento social e tal, mas, por outro lado, é uma questão de sobrevivência, né? A gente entende o lado de alguns que defendem essa questão de trabalhar, de ter o acesso aos bens, né? É compreensível até demais, mas, por outro lado, nem todo mundo tem acesso a esses recursos que algumas pessoas possuem. Então, de fato, infelizmente ou felizmente, vai depender, lógico, da interpretação de cada um, mas esse abismo social, ela se tornou ainda mais claro com essa doença. E é curioso no perceber, se a gente fizer uma análise, no início da chegada dessa doença, eram das pessoas que tinham acesso às viagens ao redor da Europa, ou pessoas que vieram de um local para o outro, e que, com o passar das semanas e meses, a doença ela se enraizou, ela se espalhou nas periferias. Então, é uma situação que gera todo um drama no ponto de vista dos hospitais, um drama do ponto de vista macro da política, de tentar encontrar soluções para o problema. Então, nesse aspecto, é uma situação bastante dramática. É isso que a fala nessa direção, é muito dramática. Assim como você espalhou também inicialmente das capitais e agora vem chegando com mais força no interior, né? Aqui no sertão eu vejo isso muito claro, com o aumento do número de casos em Salgueiro, aqui em Petrolina, Uricuri, já tem Curaçá, Sobradinho, essas cidades aqui do interior que até então a gente achava que iam passar distante, né, de toda essa situação. A Covid começou a superlotar as capitais e vem pegando essa realidade aqui que é bem mais difícil, né? A gente já tem uma limitação do sistema de saúde em uma situação normal, que é muito forte, a gente não tem um sistema de saúde que atenda a população, tem muita gente que mora em área rural, que não tem acesso ao hospital com facilidade, com rapidez. O contraste fica bem mais forte. Uhum. Por trás de todo esse contraste, né, a gente, aquela metáfora lá do mar e dos navios, tem o que está numa canoa, tem o que está no iate, tem outro que está, no barquinho, e aí a gente vê que nós podemos estar no meio do mar, né, mas nem todos estão nas melhores condições de enfrentar essa tempestade no mar, né? Essa grande onda, né? Que é o vírus, né? Uma das propostas que eu vi que eu achei bem legal desse debate é também a coisa de sugerir filmes, podcasts e tal. Eu escutei um podcast muito legal hoje com um filósofo moçambicano, né? Chamado Severino Inguenha, né? Ele é reitor de uma universidade lá, e aí ele coloca mais uma vez essa questão, né, econômica, né, do neoliberalismo, uma história, né, que, enfim, uma história que eu já tinha escutado e eu achei tão legal escutar por parte dele, né. Ele conta a história assim, tem um pescador que estava lá no meio, em cima assim, de uma árvore, e passa 2 funcionários do FMI e olham para ele e falam assim, epa, o que você está fazendo aí em cima da árvore e tal? Ele, eu já pesquei meus 2 peixinhos hoje, comi, estou aqui descansando, pegando uma sombra e tal. Mas já,
Por que você não, ao invés de ter comido seus 2 peixes, você não vendeu 2 peixes para comprar uma rede e pescar mais peixe ainda? Ele disse, sim, mas para quê? Não, porque com a rede você ia pescar 20 peixes e aí você podia vender 18 e ficar com seus 2. Ele, mas para quê? Porque aí com esses 18 que você vendeu, você vai comprar, ter mais lucro e vai poder comprar um novo barco e aí vai poder pescar mais ainda, talvez com várias redes e tal. Mas para quê? Porque depois disso você vai comprar uma frota de barcos e vai poder botar todo mundo para trabalhar para você, e você vai ter um iate e vai poder ficar descansando e tal, comendo seu peixe dele. Bom, mas descansando e comendo meu peixe, eu já estou fazendo isso aqui, né? Assim, então, a questão da distribuição de renda, claro, da desigualdade e da questão do superacúmulo do capitalismo, né? Onde a gente vê jogadores de futebol ganhando R$1 bilhão por mês, ganhando por segundo, enquanto tem pessoas que estão ganhando por mês um salário mínimo, né? Então, essa questão, né, de talvez com essa pandemia a gente poder viver de um ponto de vista mais minimalista, ou pelo menos consumindo mais sustentavelmente, produzindo menos lixo, eu acho que isso, e acumulando menos, né? Assim, a gente tem que trabalhar muito com isso a partir desse momento em que a gente vai ver que talvez, não quero ser futurologista, porque isso é algo que tem sido muito condenado até por parte de alguns filósofos que estão escrevendo textos durante a pandemia, mas a gente sabe que talvez venha a acontecer uma grande crise econômica na questão da produção, né? Então, a gente precisa começar a pensar como produzir de uma maneira mais sustentável no nosso trabalho, nas nossas compras, na nossa alimentação, né? Então, tudo isso que já vinha sendo dito há muito tempo, desse grande desastre ecológico que estamos enfrentando também, né? E que tem tudo a ver, porque o desastre econômico, o desastre alimentar, que pode ter sido até de onde surgiu esse vírus, né? Tudo isso tem a ver com o que nós precisamos enfrentar daqui para frente, né? E aí eu acho que a filosofia tem um papel importante nisso tudo, né? E também pensar também o que é o vírus, né? Assim, né? Tem um texto interessante que eu vi de um filósofo chamado Emmanuel Kotia, que diz: o vírus é uma força anárquica de metamorfose. Esse vírus está presente numa coleção de textos que foram editados durante a pandemia, chamado N-1 edições, né? Ele fala assim: o vírus, né, é uma força anárquica de metamorfose. Pode falar. Acho que a conexão dele travou. Pera, então eu acho que eu vou mudar aqui a conexão. Podem continuar, então eu vou. O Aldo continua. A sua conexão está normal, a dele foi que travou. Acho que é do Aldo que travou, né? Oi, deixa eu ver para colocar aqui. Vai tentar conectá-lo novamente. Nessa discussão tem um filme muito bom que trabalha essas questões de consumo. Não sei se sustentável é a palavra, mas nesse sentido do necessário, né? Que é o Poço. Não sei se vocês já viram. Eu ainda não assisti, mas se você quiser comentar um pouco, falar, eu também tenho uns filmes para sugerir também, mas pode começar. É um filme... Pronto, deu uma queda. Deu uma queda. Pronto. A Gabriela está falando aqui um pouco de um filme que ela viu que tem a ver com essa questão do consumo, né? Sim. Você já viu O Poço? É um filme de Muitas pessoas fizeram essa referência a esse filme. Eu não tive tempo de assistir. A curiosidade. Como é que é o plot da história? Então, a série está perguntando aqui se é nacional. Não é nacional. Ele é um filme do ano passado, está no catálogo da Netflix. É um filme fantástico. Não tem como assistir sem dissociar dessas discussões, porque O Poço é uma prisão, inclusive dessa discussão do conteúdo. É uma prisão com vários andares e ele tem um fosso entre um andar e outro, bem profundo, onde passa uma mesa com um monte de comida. Então, ela vem do primeiro andar, do andar zero, cheia lá, bastante comida, e vai descendo
e todo mundo, você come enquanto a mesa estiver no seu andar. Quando a mesa descer para o andar de baixo, o que você estiver comendo, você tem que cuspir, e a pessoa do andar de baixo que vai comer. E ele gira em torno dessa disputa da comida. Todo mês, quem está em um determinado andar muda aleatoriamente e vai para um outro andar. E os personagens vivem esse conflito de estar num andar, num determinado mês, em que eles não conseguem comer, porque todo mundo come, e quando a mesa chega no andar dele não tem mais nada, e de estar no mês seguinte no andar mais acima, em que ele consegue comer antes de todo mundo, e aí ele vai na lógica de comer o máximo que ele puder e não deixar nada para ninguém, porque fizeram isso com ele quando ele estava no andar inferior. E aí tem um momento do filme em que uma personagem coloca essa questão, diz assim, teria comida para todo mundo se as pessoas comessem somente o necessário para sobreviver. Chegaria a todos os andares. Mas como ninguém pensa na sobrevivência, pensa somente em se abastar e, vamos dizer assim, dar o troco naquele que lhe deixou com fome no mês anterior, acaba não chegando recursos para todo mundo. É um filme bem interessante. Recomendo a vocês assistirem depois. Assistirei. Aldo, você queria falar alguma coisa, comentar? Interessante. Tem um filme, também tem um filme. Acho que a conexão dele era comentar também sobre um outro filme, mas esse é um pouquinho mais antigo, da década de 90, ao ano de 95, que muitos também até falam que é... Eu Consigo Ver Vocês, pronto. Bom, é o seguinte, é um filme chamado... O título é curioso, né? Que é também A Pandemia. É um filme de 95. É um filme de 95. É um filme na qual trata como se deu a chegada do vírus Ebola nos Estados Unidos, mostra como se dá a chegada do vírus no corpo de uma pessoa, atingindo a outra, como é que fica o sistema de saúde atingido por conta da doença. É um filme bem interessante porque mostra os argumentos do filme, argumentos biológicos e argumentos políticos, né, sobre essa questão do combate à doença, né. Eu recomendo também. É um filme de 95, chamado Pandemia, também muito bom também. Agora, posso deixar de recomendar o nosso filme nacional Bacurau, né? Que também coloca uma sociedade de controle, Parasita também, né? E curioso essa questão da alimentação, né? Que tem até a teoria de Malthus, se não me engano, que fala sobre essa relação entre a progressão aritmética e geométrica dos alimentos, que já se falou uma vez que não seria possível produzir alimentos para toda a humanidade. A gente sabe que, na verdade, essa produção ocorre em produção geométrica, que a humanidade produz muito mais alimento e distribui muito menos bem esse alimento para todo o mundo que temos mais do que necessário, né? Assim, e eu ia falar mais algo sobre essa questão, mas agora me escapou. Daqui a pouco né? Bom, a gente vai... sim. Então é o seguinte, o Severino Nguyen, né, nesse podcast que foi produzido pela Unilab, né, ele fala assim, a gente tem um vírus também muito mais antigo, que é o vírus da fome. E esse vírus tem uma cura muito mais fácil, que é a cura da comida, né? Então esse vírus aí, realmente, a gente está muito próximo ao vírus da Covid, e a gente está preocupado com esse vírus também, em como também produzir. Mas a gente vê também uma questão de solidariedade muito grande acontecendo, iniciativas também, como aqui em Recife, a gente vê o Armazém do Campo, que é um armazém ligado ao MST, produzindo, distribuindo comida para centenas de pessoas todos os dias, né? Assim, isso apareceu nos jornais, na Globo e tal. Por quê? Porque muitas vezes é justamente daí que está a questão da desigualdade de distribuição, né? Da questão da terra, né? De como é distribuída a terra, né, dentro desse processo de produção. Enquanto a gente vê grandes produtores jogando e queimando as produções porque não tem saída econômica, não está tendo saída econômica. Né? Sim. Tem o Mesa Brasil, do sistema, acho que é do SESC, né? Que ele pega justamente essa sobra da feira, o que seria
descartado por uma questão meramente estética, porque é uma fruta, é um legume que ainda está bom, ele só não é esteticamente bonito, vamos dizer assim, aquela banana mais pretinha, uma maçã amassada, um chuchu amassado, e aí eles transformam em alimento e fazem essas doações. Eu vi no jornal essa semana, acho, que eles intensificaram a distribuição de cesta básica, de produtos feitos com esses legumes. São iniciativas fundamentais para ajudar no enfrentamento da pandemia e para a gente pensar numa igualdade de distribuição de alimentos no futuro, né? Glória está dizendo aqui que precisamos colocar esses conhecimentos do desenvolvimento sustentável em prática, que a gente aprende, mas falta ainda uma aplicação real, né, desses conceitos. Eu ia comentar o que ela falou, porque aí é que entra esse papel, como você colocou aí a questão do SESC, ou coloquei o Armazém do Campo. Por quê? A gente precisa chegar perto dessas pessoas para apoiar elas, para a coisa continuar caminhando, né? Então, comprar um produto orgânico, comprar de pequenos produtores, estimular esse tipo de consumo é fundamental para justamente incentivar e praticar essas boas iniciativas, né? E eu queria fazer um comentário a respeito do que vocês estão colocando, que o nível de processo de solidariedade das pessoas, das entidades, realmente está sendo muito significativo nesse momento, né? Se por um lado a gente está considerando que as pessoas estão isoladas nos seus lugares, mas essa rede, essa teia de solidariedade vem aumentando. E se chama isso de empatia, né? É de você entender a dor do outro, né? Então, esse processo de distribuição de alimento, de distribuição de roupas, a doação de dinheiro, entidades também tentando fazer conserto de equipamentos dos respiradores, por exemplo, né? Pessoas estão criando estratégias para que possa substituir as roupas, as vestimentas dos enfermeiros. Isso mostra que as pessoas estão entendendo a dor dos outros, né? É a questão de você ter o respeito por essas pessoas que estão passando por essas situações, né? Então, esse processo de empatia, ela é muito importante e que eu acho que uma das consequências positivas que eu vejo dessa onda da pandemia é justamente isso, esse processo de solidariedade, né? Dessa rede, né? Que aumenta os nossos laços, né? É aquilo que o Levinas, o Manuel Levinas, filósofo francês, fala sobre a questão da alteridade, né, que você respeitar as diferenças, né, de você entender a diferença do outro, né. Então, um outro autor que também fala muito sobre essa questão da corresponsabilidade, de empatia, é um alemão chamado Hans Jonas, que tem uma obra chamada Filosofia da Responsabilidade, onde ele falava que é preciso nós cuidarmos das gerações de hoje, porque vão ter efeitos para as sociedades futuras. Pode parecer uma frase simples, mas do ponto de vista sociopolítico que ele fala, ele já falava já na década de 70 sobre o meio ambiente, sobre a natureza, né? E quando você vê as pesquisas dos índices de CO2, de substâncias tóxicas diminuírem por conta do isolamento, mostra que a humanidade tem ainda salvação, ou que ela tem uma proposta de alternativa, né? Porque, quer queira que não, essa pandemia mostra o quanto nós somos frágeis, né? Somos frágeis perante a esse caos instalado, né? Enquanto a gente precisa do outro, né? Esse isolamento escancarou essa sociabilidade como uma característica bem fundamental do ser humano, né? A gente percebe mais do que nunca a nossa necessidade de ter contato com o outro, de estar em grupo, de estar junto. E acho que por isso que essa empatia vem se construindo aí tão forte. Com certeza, com certeza. Essa questão da alteridade é uma questão fundamental, né? De se colocar no lugar do outro, ver, como diz uma obra de Paul Ricoeur, o outro como si mesmo, né? Entender como é que funcionam essas categorias que a gente coloca na nossa cabeça de quem é o próximo, quem é o tu,
quem é o outro, né? Geralmente o outro é aquele que é o excluído, né? Assim, o Levinas, na verdade, ele nasceu na Lituânia, né? Mas ele estudou na França, né? Ele escreveu uma vez um artigo sobre ele fala sobre os heróis téticos e não téticos, né? E aí ele coloca assim, Ulisses é um herói tético, porque ele foi até a Troia, mas ele volta até a Grécia, né? Ele tem a Ilíada e a Odisseia. Aí ele fala, mas Abraão, por exemplo, bom, ele era judeu, né? Então o Levinas, então ele fala assim, mas Abraão, ele é um herói que vai ao outro, porque ele recebe o estrangeiro, a viúva e acho que bom, o mendigo na sua casa, então a gente ir em direção a esse outro, né, também. Então, ver esse outro hoje, politicamente, ideologicamente, é ver quem é de direita e se colocar no lugar dele e tentar debater, porque esse grande maniqueísmo, essa grande polarização, ela realmente aumenta a tensão nossa concepção de humanidade, né, assim. Bom, eu estou vendo que a gente já está se aproximando a 1 hora e já está também se aproximando do final da nossa live, né? E quero agradecer também, né, mais uma vez, ao Sertão por abrir esse espaço, né? Divulgar também que nós, eu, o Aldo e outros professores do Sertão, temos um site chamado Sertão Filosófico, onde nós também temos podcasts falando sobre a pandemia, temos podcasts falando sobre a filosofia, a cultura, temos apostilas, livros, publicações que nós produzimos, né? Então estão todos também convidados a conhecer esse trabalho que a gente desenvolve, né? E tem um grupo de pesquisa, né? A pesquisa, isso que a gente está sempre tentando envolver alunos, técnicos e a comunidade também, né? Então, muito legal essa oportunidade mesmo da gente estar aqui, mostrando que a filosofia, ela pode lidar com todos os tipos de pensamentos e que pode nos ajudar também a ter um espírito mais crítico, mas também a ter mais força também para pensar, para a gente conseguir pensar por si só, porque essa é a grande questão, né? Às vezes, a gente, muito por conta das redes sociais também, o WhatsApp, a gente já vem ali, ó, com pensamentos prontos, matérias e tal, que a gente reproduz e compartilha e muitas vezes não pensa sobre. Então, nós produzirmos o nosso pensamento, compartilharmos realmente aquilo que a gente pensa, é muito legal, e ver todas essas pessoas comentando também, participando, compartilhando, isso é muito, muito legal, muito grato a todos que se disponibilizaram também a doar um pouco do seu tempo por isso. Maravilha. Pessoal, quer fazer alguma colocação nesse finalzinho? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, né, também ao IF por estar promovendo essas lives. Eu acho importante esse canal de comunicação e diálogo, não só para os estudantes, mas para a comunidade em geral, que tem acesso às conexões das redes sociais. É uma forma também de socializar conhecimento, de produção de cultura, formação de saberes, né? A gente está aí articulando, espero passado esse período da pandemia, a gente vai iniciar no campus uma tentativa de tentar fazer um diálogo entre a cultura nerd, cultura geek, com questão do ensino-aprendizagem, né? Foi um projeto de extensão aprovado recentemente no campus, né? Que dialoga justamente sobre duas áreas que eu tenho muita paixão, que é a educação, que é da aula, em sala de aula, como também a cultura geek nerd, como séries, TVs ou personagens de quadrinhos podem dialogar com a questão da aprendizagem. Eu acho muito bacana, que é um terreno que ainda precisa de ainda ser maturado, pesquisado, né? E semana que vem, dia 25, é o Dia do Orgulho Nerd. Então, assim, a gente está articulando aí alguma ação pela rede social com uma forma de fazer um debate sobre esse tema, né? Porque, de fato, a filosofia, assim como as outras áreas de conhecimento, podem dialogar, e a gente quer isso, né? A gente quer ser multidisciplinar para dialogar com todos os colegas, né? Aqui não há uma escolha de um em detrimento de outro, não queremos competir, não é o nosso objetivo aqui. A nossa fala aqui é de união, é de compartilhamento de informações, de conteúdo, para que as pessoas possam interagir, sabe? Quanto mais pessoas vão nos colaborar, a dar conselhos, a dar sugestões, melhor, sabe? Eu vejo por esse lado.
ninguém aqui é doutor do conhecimento no sentido de ser dogmático, aqui não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é de aprender, né? Ainda sou jovem, a gente precisa ainda maturar muito tempo ainda de nossa construção. Então, eu convido os colegas, a quem quiser compartilhar ideias e tudo, tem o Facebook, eu tenho o Instagram, né? O Instagram é Aldo Filósofo, e no Facebook José Aldo, quem quiser me seguir, ou compartilhar frases, ou mesmo ideias, a gente está aí para colaborar com vocês. E obrigado, Gabriela, mais uma vez. Obrigada a vocês por essa proposta maravilhosa. E aí eu aproveito já para divulgar que na segunda-feira, dia 25, vai ter o Nerd Day, transmitido aqui pelo Facebook do IF também. A gente vai usar o StreamYard para transmitir uma programação bem bacana. Vai ter sorteio de jogo, vai ter debate. Oba! Vai ser bem bacana. Essa do jogo eu não sabia. Me estão falando agora, então o pessoal tá articulando, coisa boa. Tem coisa bem bacana. Vai ter apresentação de grupo de dança. Vai ser bem bacana. A gente está divulgando a programação mais tarde, eles vão repassar aqui. Legal. Legal isso. Legal. Tem que participar que vai ser bem legal. Beleza, então acho que... Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Gabriela. Valeu, Gabriela. Tudo de bom. Muito valeu, bom. Tchau, tchau. Muito grato, viu? Forte abraço a todos, hein? Tudo de bom. Valeu. Abraço a todos.